Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Com frio? Vamos abrir aí a nossa Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 29. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? E uma curiosidade, essa é a maior das 7 cartas. É a que nós veremos um volume de texto de versículos maior. Então, vamos lá, estão todos preparados aí? Semana passada falamos da igreja de Pérgamo e foi uma bênção. E hoje vamos aprender sobre a igreja que estava em Tiatira. Vamos fazer a leitura então. Preste atenção para Deus já começar a falar ao seu coração. Está escrito assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como de latão ou bronze reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente, ou os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante dos que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia. Feche seus olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como todas as cartas se encerram. Feche seus olhos. Pai, nós queremos receber mais do Senhor, Pai, porque reconhecemos que do Senhor procede toda a vida, Pai. Do Senhor procede toda a bênção. Nós estamos rendidos aos Teus pés. Nós estamos, Pai, prostrados a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para confessar que dependemos completamente, totalmente do Senhor, Pai. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa fonte, Tu és tudo que temos e somos, Pai. Ah, Senhor, nós suplicamos ao Espírito Santo que nos conduza a Cristo Jesus, que nos dê a Sua palavra, que nos conduza, Pai, a Sua verdade, Pai, que gere em nós temor, que gere em nós amor, Pai, que forme em nós um caráter aprovado pelo Senhor, que forme em nós, Pai, uma igreja, uma noiva que ama o Senhor, mas que também é zelosa pela Tua causa, pela Tua obra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos cativos ao Senhor, leva a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento cativo ao Senhor, Pai. Muda a nossa mente. Ah, Senhor, nos transforma de dentro para fora. Nós oramos, Pai, para que os Teus olhos incidam sobre nós. Ah, Pai, que nós nos prostremos aos Teus pés nessa noite, Pai, para mudança, para vida, para transformação, para que o Teu nome seja engrandecido. Ah, Pai, nós queremos sim, nós queremos ver a estrela da manhã. Pai, em nome de Jesus, se revela a nós aqui nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Pode voltar por favor, John? Aí, aleluia, aleluia. Irmãos, vocês vão lembrar que nós já falamos sobre a igreja em Éfeso, foi a primeira igreja que
estudamos. Depois nós falamos sobre a igreja em Esmirna. Falamos na semana passada sobre a igreja em Pérgamo. E hoje vamos falar sobre a igreja em Tiatira. Vocês lembram da igreja em Éfeso? Qual era a principal característica da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso tinha virtudes, muitas virtudes. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha fidelidade, era uma igreja que tinha fidelidade à palavra, uma doutrina sadia, mas que tinha perdido o primeiro amor. Que tinha perdido o amor. E que por causa disso, por causa da perda do amor, havia perdido as primeiras obras. E as primeiras obras já não eram mais tão boas, ou as últimas obras já não eram mais como as primeiras. E o conselho é volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Para a segunda carta, para a segunda igreja, a igreja em Esmirna, a palavra que define é fidelidade diante do sofrimento. Era uma igreja que estava experimentando perseguições de todas as formas e que estava sendo colocada à prova nos mais altos níveis de provação, mesmo diante da morte. E aí a orientação, o encorajamento de Jesus é: seja fiel mesmo diante da morte. Para a igreja que nós estudamos semana passada, a igreja em Pérgamo, a orientação é o cuidado, é o zelo que se deve ter para que o inimigo, com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos nicolaítas, não se infiltre, não se misture, porque quando o diabo não consegue destruir com uma perseguição que vem de fora para dentro, ele se mistura de dentro para fora, e isso é mais perigoso do que uma perseguição física, do que uma perseguição social, como a gente vê em países do Oriente Médio. Falamos que a gente às vezes fica olhando lá os camaradas lá na zona de perseguição em que eles têm que pagar com a vida, se eles não negarem a Cristo, e a gente fica olhando e falando: poxa vida, para eles é que é difícil, né? Mas o nível de estratégia mais poderosa e perigosa de Satanás não é nem esse, é se misturar no meio da igreja e ir contaminando de dentro para fora. Agora, essa igreja aqui, a igreja em Tiatira, é uma cidade peculiar, porque nós até agora falamos de cidades muito poderosas, de cidades que tinham grandes centros religiosos. Essa cidade aqui é diferente um pouco. A cidade de Tiatira, que atualmente está lá, é a cidade de Áquissar, era uma cidade que ficava na fronteira, ficava numa região de comunicação entre a Europa e a Ásia. Então, como uma cidade fronteira, é uma zona de fluxo grande de pessoas. As pessoas estão entrando e saindo constantemente. Então, era uma zona muito frágil, mas era uma zona comercialmente importante. Então, do que essa cidade sobrevivia? Essa cidade sobrevivia do comércio. Então, lá só tinha comerciante. Lá não tinha outra coisa que pudesse dar dinheiro. Era comércio. Essa cidade, por ser uma rota de passagem, por viver do comércio, ela se organizava em função do comércio. Então era como se fosse uma cidade parecida com a 25 de março, sabe? Só comércio, o negócio era só a venda, só comércio. E o carro-chefe do comércio era o artesanato, eram as obras feitas à mão. Aí as obras feitas na prata, no ouro, no bronze, eram os tecidos eram muito comerciáveis naquela época, as tinturas e os tecidos pintados com púrpura. Então, era tudo girando em torno do comércio. Só que tinha uma situação, tinha um problema naquela cidade. É que cada grupo de comerciantes se organizavam. Então, por exemplo, os do artesanato se organizavam em um grupo do artesanato, que eles chamavam de guildas, ou grêmios, ou sindicatos, vamos trazer mais para o nosso cotidiano. Então, eram sindicatos que se reuniam. Então,
o sindicato dos trabalhadores com artesanato, ou a agremiação, a guilda dos trabalhadores de artesanato. Aí tinha dos trabalhadores ou dos vendedores de ouro. Aí tinha outra guilda para os vendedores de ouro. Para os vendedores de prata, tinha outra guilda para os vendedores de prata, outra associação, outro grêmio. Para os vendedores de tecido pintados, tinha outra agremiação. E todo mundo que quisesse vender alguma coisa precisava pertencer a uma agremiação, a uma guilda dessa. Então essa cidade é conhecida historicamente como a cidade das guildas, a cidade dos grêmios, a cidade dos sindicatos. E o que acontecia? Se você quisesse, por exemplo, Dudu quer ser um vendedor de pano de tecido pintado, um artesanato, um tipo de artesanato. Então ele tinha que ir lá numa agremiação dessa e falar, ó, eu quero vender, senão ele não podia vender. Então você quer vender? Tudo bem, você vai ter que participar da nossa associação. E aí para participar dessa associação tinha um preço. Por quê? Porque cada guilda dessa tinha um deus. Então para cada guilda tinha um deus discriminado. E para você entrar numa guilda dessa, você tinha que participar de uma cerimônia, de uma reunião de introdução. E como que isso era feito? Você ia lá, eles faziam uma festa, nessa festa eles tinham muitos alimentos, e esses alimentos eram oferecidos ao deus daquela respectiva guilda, daquele respectivo sindicato. Vocês estão entendendo? Então é como se aqui em São Bernardo tivesse, para você trabalhar numa metalúrgica, você tivesse que ir lá no sindicato dos metalúrgicos, você tivesse que participar de uma agremiação e antes de você poder trabalhar lá, você tinha que participar de uma festa. E essa festa tinha ela era oferecida a um deus, porque cada guilda tinha o seu deus, cada sindicato tinha o seu deus. E as festas tinham alimentos oferecidos a esse deus, a esses deuses, e no final todas as festas tradicionalmente acabavam em imoralidade sexual. Todas as festas acabavam em prostituição, todas as festas acabavam na mais sórdida perversão sexual. Então era assim que acontecia o comércio na cidade de Tiatira. E qual que era a consequência disso? É que o único jeito de ganhar dinheiro na cidade era através do comércio. E o único jeito de ser do comércio era participando dessas festas. Então imagina a igreja. Imagina a igreja que o único jeito de ganhar dinheiro é participando das comidas sacrificadas aos ídolos nas festas e de festas que vão terminar em imoralidade sexual. Era essa a situação da igreja. É a menor cidade das 7, mas a menor cidade das 7 recebe a maior carta. É interessante como Jesus gosta de fazer isso com a gente, né? Para os menores ele manda a maior orientação e Jesus gosta de fazer esses paradoxos assim, né? Tratar o menor como maior, o maior como menor. Agora, mais interessante é que vamos entrar na carta então. Entendemos o contexto que essa cidade estava, como que as pessoas viviam lá. Então olha que interessante, pode passar o próximo, Joe, por favor? A carta começa, como já vimos todas as outras, com uma apresentação de Jesus. Todas as cartas começam com a apresentação de quem está escrevendo. E já entendemos que cada apresentação tem a ver com o propósito da carta. Jesus se apresenta de forma que ele já revele qual é o propósito que ele tem com aquela carta. Então, para a igreja que está em Tiatira, ele se revela da seguinte forma: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como de latão ou bronze reluzente, ou bronze polido no fogo. O que ele está dizendo, ou que imagem que ele está levando para essa igreja em Tiatira? A figura, a imagem do Filho de Deus. O que ele está... Olha, qual é o meu propósito com essa carta? É revelar o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Aquele que tem a autoridade.
Então ele está se revelando para a igreja como aquele que tem autoridade. Eu sou o herdeiro, eu sou o filho de Deus. Eu não sou um ser angelical, eu não sou um ser espiritual, eu sou o filho de Deus. E aí como que ele se revela como filho de Deus? Isso é interessante, né? Então a palavra para filho é huios, o filho maduro, o herdeiro, aquele que tem autoridade. Então, Jesus se revela como aquele que tem autoridade, o Filho de Deus. E aí, ele faz a primeira caracterização dessa autoridade. Ele diz, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E a gente pode pensar muito sobre o que significam esses olhos como chamas de fogo, né? Porque é um tanto quanto incomum a gente imaginar olhar nos olhos de alguém e desses olhos estarem saindo ou estarem sendo vistos chamas de fogo. E há muita possibilidade de interpretação, mas a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia está querendo nos mostrar com esses olhos como chamas de fogo? Está querendo nos falar a respeito de um olhar que Jesus tem, que penetra todas as coisas. Um olhar que é mais poderoso do que o fogo. Um olhar que quando você olha, dá pavor. Porque é um olhar de fogo. E como que a gente entende isso? No versículo 23, está escrito assim: matarei os filhos da Jezabel, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que vê, aquele que conhece, aquele que penetra, aquele que sonda mentes e coração, ou rins e corações. O que ele está querendo dizer? Os meus olhos penetram no mais profundo da mente e do coração, da vontade, dos desejos, dos sentimentos. Se a gente for ver todas as traduções possíveis, está dizendo o seguinte: os meus olhos conseguem ver o que você pensa, os meus olhos conseguem ver o que você sente, os meus olhos conseguem ver o que você deseja, os meus olhos são como chamas de fogo. E o que eu estou querendo mostrar com esse olhar de fogo é que eu vejo todas as coisas, eu penetro tudo. O meu olhar penetra os desejos mais escondidos, as coisas mais invisíveis e secretas. O olhar de Cristo penetra. É um olhar que é assustador. E é tão assustador que a segunda imagem não é o tórax, porque quando você está olhando para alguém, quando você olha para o olho, para onde você olha depois? Você olha para o olho, você vai descendo, você vê o tórax, você vê o abdômen, você vê a perna, e aí você chega no pé. Aqui acontece algo diferente. Jesus se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de latão reluzente. Por quê? Porque quando você olha nos olhos de Jesus, não tem outro lugar para olhar senão os pés. Olha que poderoso isso. Quando você olha nos olhos de Jesus, não tem como olhar para o tórax. Quando você olha nos olhos, você cai aos pés dele. Esse olhar é tão poderoso que não tem como olhar para ele e ficar de pé. Não tem como olhar para ele e encarar, falar assim: deixa eu encarar Jesus. Os olhos dele, como chama de fogo, veem tudo que você é. E aí você cai rendido aos pés dele. E olha que interessante, isso é poderoso demais, porque aquele que tem o olhar que penetra mentes e corações, que vê o que está escondido e que te vê por completo. E quando ele te vê por completo, qual é a única possibilidade? Cair aos pés. E quando você cai aos pés dele, o que você enxerga? Você cai e os pés dele são como latão ou como bronze polido. E o que isso quer dizer? Reluzente. Quer dizer que quando você se olha no pé, ele está tão polido que você se vê. Ele está tão reluzente que ao olhar para o pé de Jesus, sabe quem você vê?
você mesmo. E olha que interessante, quando Jesus olha para você, Ele te vê, como ninguém vê. E quando você olha para os pés dele, você se vê como Ele te vê. E olha que poderoso, quando você olha para Jesus, Ele olhou para você, você olhou nos olhos dele, Ele sabe exatamente quem você é. E quando você sabe que Ele sabe exatamente quem você é, você cai aos pés dele. Quando você cai aos pés dele, você cai cheio de temor. Você cai cheio de medo. Porque Ele sabe. Porque você consegue enganar muita gente por muito tempo. Mas Ele conhece exatamente quem você é. Porque os olhos dele são como chama de fogo. Agora, quando você olha para os pés dele, você consegue se ver. E quando você consegue se ver, aí você sabe exatamente o que ele está pensando a seu respeito. E aí é interessante que a imagem do bronze, na Bíblia inteira, do latão, ela tem um significado: juízo. Por exemplo, o altar do holocausto era feito do quê? De bronze. Porque era lá no altar que a justiça de Deus era executada. Era lá que se morria, no altar. A serpente era de bronze, porque o que Deus estava fazendo? Juízo. O bronze tem a figura do juízo. Quando você olha nos olhos de Jesus, e você agora viu que Ele vê tudo, você cai aos pés, e quando você cai aos pés, sabe o que vem à mente? Justiça, juízo. Ai de mim, ai de mim. A sensação é essa. E sabe que nós não podemos, eu estava ouvindo uma pregação esses dias que era interessante, né? Nós não podemos criar na nossa mente um relacionamento com Jesus da cruz. Porque a gente imagina um Jesus, quando a gente está pensando em Jesus, um Jesus sofredor, um Jesus que está lá na cruz apanhando, um Jesus que teoricamente está sendo derrotado pela morte, como disse lá o Papa Francisco, né? Esse Jesus é importante para nós? Obviamente. Se Cristo não morresse, nós é quem estaríamos morrendo. E Cristo pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Mas nós não vamos e não devemos nos relacionar hoje com o Cristo da cruz, mas sim com o Cristo ressurreto, como Ele está agora. E como Ele está agora? Com poder, autoridade, majestade, com olhos como chama de fogo e os pés como de latão reluzente. E aí esse olhar nos faz cair aos pés dEle. E quando nós caímos aos pés dEle, nós falamos: ai de mim, tem misericórdia. Nós nos vemos. E aí é isso que precisa acontecer para a gente se arrepender, sabe? Sabe que quem não se vê como Deus vê, nunca vai se arrepender. E quem nunca se arrepender, nunca vai amar Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. A maior virtude que um camarada pode ter é consciência do quão pecador ele é. Enquanto ele não tem essa consciência, enquanto ele não se vê como Deus o vê, fora de Cristo, ele nunca vai experimentar a vontade e a graça de Deus. Ele acha que ele é bom, mas quando você olha os olhos como chama de fogo, você não pode mais achar que você é bom, porque você sabe que Ele vê, que Ele sabe tudo. E aí você cai aos pés. Quando você cai aos pés, você se vê como Ele está vendo. E aí é a hora que você pode receber graça e misericórdia, amém? É a hora que você entende quem você é. É esse o propósito da carta. Deus quer em Jesus Cristo revelar a sua autoridade, revelar o seu poder e revelar a sua justiça. Mas olha que carta interessante. Pode passar o próximo, Joãozinho? Versículo 19. Jesus começa com a maior descrição que eu já vi Jesus fazer para uma igreja. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança e sei que você faz mais agora do que no princípio. Fala a verdade. É o inverso de Éfeso.
Essa igreja aqui é um paralelo de Éfeso. Olha isso, uma igreja que tem amor, porque se não tiver amor não adianta nada. Se você fizer tudo, mas não tiver amor, é só barulho. Tem amor, mas não basta ter amor e não ter fé. Porque senão vira só uma coisa sentimental. É um amor com fé, com serviço, com prática, com diaconia, com mordomia. Era uma igreja que amava ao Senhor, amava os irmãos, tinha fé, tinha serviço, tinha obra, tinha diaconia, tinha mordomia, estava fazendo obra social, estava interferindo na vida das pessoas, estava amando, estava cuidando, estava zelando pelas pessoas. Era uma igreja que tinha perseverança, que não abandonava na hora do sofrimento. E olha que interessante, nós estamos falando num contexto de perseguição. Era uma igreja que tinha perseverança. Era uma igreja que fazia mais agora do que no princípio. A gente olha aí e acha que é uma coisa natural o esfriamento. É natural que se esfrie, é natural que se faça mais no começo do que no fim. A igreja de Tiatira não. A igreja de Tiatira estava melhor agora do que no princípio. Puxa vida. É algo a ser valorizado, não? Então, para pensar, essa igreja é uma igreja que eu gostaria de ir. É uma igreja que está vivendo o avivamento. É uma igreja que está em crescimento. Eu aposto que essa igreja estava em constante crescimento. Eu aposto que a impressão que se passava para as pessoas da cidade é que essa igreja aqui era uma igreja incrível. Era uma igreja maravilhosa, era uma igreja que qualquer um de nós gostaria de ir, se sentiria bem, veria um culto muito bom, com um louvor maravilhoso, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas chorando na presença de Deus, pessoas sentindo a unção, pessoas cheias de dons. Eu vejo tudo isso nessa igreja. Uma igreja que todos nós gostaríamos de ir num culto. Quando eu li isso aí, eu falei, uau! Eu quero essa igreja. Essa igreja aqui, acredita-se que ela foi fundada pela Lídia. Sabe aquela vendedora de púrpura que estava lá em Atos 16, na cidade de Filipos? Ela estava lá em Filipos e ela era uma vendedora, ela estava na Europa, mas ela era, se você pegar Atos 16, 32, ela era moradora de Tiatira. Ela era de Tiatira. E até dizem que a cidade de Tiatira ficava na região da Lídia. Lídia era um povoado. E até há a possibilidade do nome de Lídia não ser Lídia, e sim o apelido, pelo local que ela vive. Por exemplo, como a gente chama hoje o alemão de alemão, né? Porque ele eventualmente é da Alemanha, né? Ou porque ele é alemão mesmo. Então, pode ser, isso eu não estou dizendo que é, mas pode ser, só a título de curiosidade. O fato é que acredita-se que Lídia foi evangelizada por Paulo e ela foi para Tiatira e ela começou uma congregação. É uma igreja extremamente saudável até então. Uma igreja que você vê amor, fé, perseverança, serviço, um crescimento. Essa igreja aqui experimentava o sobrenatural, essa igreja aqui experimentava muitos dons, essa igreja aqui experimentava muito serviço, muito fruto. Essa igreja aqui estava vivendo demais, estava o pleno avivamento, uma igreja que tinha tudo o que a bela igreja de Éfeso não tinha. Então, se lá em Éfeso faltava amor, aqui sobrava. Era uma igreja viva, apaixonada, trabalhadora, em progressão, vivendo o avivamento, uma igreja atraente. Todo mundo devia querer ir nessa igreja, uma igreja de muito amor, mas aí vem o problema. Muito amor e pouca doutrina. E aí nós vemos o que sobrava na igreja de Éfeso, faltava na igreja de Tiatira. E o que sobrava na igreja de Tiatira, faltava na igreja de Éfeso.
né? Olha que interessante. Pode passar o próximo, por favor, Joe? Porque agora nós vamos ver o que estava acontecendo. Tenho, porém, contra você isso. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, ela se intitulou profetiza. Eu conheço uns aí que se auto-intitulam um monte de coisa, né? Então, nós estamos falando de algo muito presente no nosso tempo. Alguém que se diz alguma coisa e que, a partir do que ele se diz e se acha, ele começa a ensinar e com seus ensinos ele induz, ele seduz, ele estimula as pessoas, os servos. E olha que interessante, olha como Jesus se refere às pessoas que estão caindo na armadilha dela. Meus servos. Tem muito servo de Jesus que está sendo enganado pela Jezabel. Olha o que está escrito aí. Ela que se auto-intitula, que se diz profetiza, com seus ensinos, ela está induzindo os meus servos a praticarem imoralidade e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Interessante que talvez o nome dessa mulher não fosse Jezabel de verdade. Não sabemos se o nome dela era Jezabel ou se nós estamos falando de um arquétipo. O que é isso? Está fazendo referência a um espírito de Jezabel, aquela Jezabel que nós ouvimos na pregação de domingo, a esposa do rei Acabe, uma mulher que levou o paganismo para dentro de Israel, que levou os altares idólatras para dentro de Israel e que contaminou Israel com os altares aos Baalins, com altares a Baal, a Ázera, aquela mulher que infestou Israel de idolatria. É uma referência àquela mulher. Agora, olha que interessante. A Jezabel é um símbolo da mistura religiosa, do sincretismo religioso. A palavra sincretismo, mistura. Ela levou misturou a religião de Israel com um monte de deuses falsos e fala se não é o que a gente vê num monte de igreja hoje em dia. É uma mistura de religiões, é uma mistura de protestantismo com catolicismo, com macumbaria, com espiritismo. É uma mistura de um monte de coisa. É Jezabel. É um arquétipo, é uma figura do misticismo, é uma figura do paganismo, do sincretismo, da contaminação religiosa. E olha que interessante. Nós estamos vendo isso hoje nos nossos tempos, né? Agora, para pensar nisso, né? O erro da igreja é tolerar. Nós hoje falamos muito sobre tolerância, né? E intolerância. Hoje é um assunto da moda, a intolerância. O pecado aqui da igreja é tolerância. Tolerar. Tolerar Jezabel. E aí fica uma dúvida, né? Por que Jesus tolerou Judas? Deu até ceia para Judas. Não deu? No dia lá da Páscoa, Jesus deu a ceia e falou, ó, é o que tem o bocado molhado. Eu dei ceia. Ele entregou ceia. Ele colocou Judas para correr? Não. Ele tolerou Judas. Por que pode tolerar Judas, mas não pode tolerar Jezabel? Agora responde essa aí que eu quero ver. Agora é uma pergunta interessante, né? Olha só o que eu entendi. Que o problema é que Judas a gente até tolera, mas Jezabel a gente não pode tolerar. Por quê? Quem é o Judas? O Judas é o camarada que vai para o inferno. E vou falar um negócio para você, tem gente que vem para a igreja que vai para o inferno. Tem. É gente que vem para a igreja, mas dentro, os olhos como chama de fogo estão vendo. Estão vendo que não tem compromisso, que não quer Jesus. Mas vem. Agora, o que a Jezabel tem que o Judas não tem?
A Jezabel, ela não apenas vai para o inferno, ela induz os outros a ir com ela. Ela contamina a igreja. E aí olha que interessante, a pessoa tem o direito de querer ir para o inferno. Não pode tirar esse direito da pessoa. Se a pessoa vem aqui para a igreja e quer ir para o inferno, é um direito dela. Mas a pessoa não tem o direito, presta atenção nisso. A pessoa tem o direito de ir para o inferno, mas ela não tem o direito de querer transformar a igreja no inferninho. E é aí que está. É aí que está o problema. Quem é Judas? Judas é o camarada que vem para a igreja e vai para o inferno. E enquanto o problema for ele e Deus, e ele e Satanás, paciência. Mas quando Jezabel entra na igreja e começa a querer fazer da igreja um inferninho, e começa a querer trazer a contaminação para dentro da igreja, e começa a querer induzir os servos do Senhor ao pecado, aí não dá para tolerar não, meu amigo. Aí Jesus está dizendo, se você tolerar, você é conivente, você é cúmplice disso. Então a questão é uma pessoa que se diz o que não é e que ensina um ensino que induz ao pecado. Então é uma posição de autoridade, é uma posição de influência, é uma posição de poder. Então você percebe por que Jesus lá no início ele se apresenta como aquele que tem o poder? Porque essa mulher se apresentava como poderosa. Ela tem o poder de dizer o que pode e o que não pode. Jesus diz, olha, quem tem autoridade aqui sou eu. E vocês que se submetem à minha autoridade não podem tolerar essa mulher dizendo o que eu não disse. Orientando a fazer o que eu não disse que pode fazer. Sabe o que a doutrina de Jezabel ensinava? Olha, gente, vocês estão aí em Tiatira. Tiatira é uma cidade que para você ganhar dinheiro, você tem que participar. Tem que participar das guildas, tem que participar do sindicato. Vai ter que comer a comida sacrificada a ídolo mesmo. Vai ter que participar das festas. Então, participem de tudo. Aí, o que ela usava como base bíblica? Porque tudo tem que ter uma base bíblica, né? Ela dizia o seguinte, você só consegue vencer o pecado se você conhecer o pecado. Olha só, hein? Porque você só vence aquilo que você conhece. Olha só. Então ela dizia o seguinte, existem segredos profundos na prática do pecado. E você só vai conseguir vencer isso se você experimentar. Então ela dizia, irmãos, não tem problema vocês participarem, porque vocês só vão vencer isso se vocês forem lá, experimentarem disso, conhecerem os segredos profundos. E aí lembra do gnosticismo, né? Precisa de um conhecimento profundo. Se você pegar aí o versículo de número 24, 2:24, ele vai dizer assim, Jesus está dizendo, quanto a vocês que não conheceram os segredos profundos de Satanás, como eles dizem. Então o que a Jezabel dizia? Você precisa conhecer os segredos profundos de Satanás. Então não tenha peso na consciência, participe mesmo. Era esse o ensino de Jezabel. Pode ir, vai, faz, coma da comida sacrificada aos ídolos, participe da imoralidade, porque só assim você vai vencer. Olha que coisa horrorosa, gente. Coisa horrorosa. E era todo mundo que caía na doutrina dela? Não. Tinha gente que não caía, mas tinha gente que caía. E o que Jesus está dizendo? Quem tolera essa mulher está errado. Quem está deixando ela falar, mesmo que você não faça, mas você está tolerando isso, você está aceitando isso, você está errado. O que a igreja tinha que fazer? Tinha que chegar para a mulher e falar assim, ó, senta aí, cala a boquinha, você não vai ensinar mais nada aqui, porque o que você está ensinando é heresia, é mentira, aqui você não vai falar mais. Mas sabe por que não fizeram isso? Em nome do amor. E é aí que está. Quando em nome do amor a gente renuncia à verdade. Para não magoar,
para não ferir, para não causar um desconforto. Aí você permite que a Jezabel induza e, para poupar o lobo, você sacrifica a ovelha. E é aí que está o problema. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Não pode poupar o lobo. E eu não estou dizendo que todo mundo que peca é lobo. Eu estou dizendo que Jezabel é loba. A diferença, tem gente que está lá tentando sair do pecado, tem gente que nem quer sair, que fica lá dentro, mas se o camarada está entre ele e Deus, e ele sabe que ele está errado, é um problema dele, vamos orar para que Deus tenha misericórdia, e a gente abraça esse camarada e fala, eu estou aqui, conta comigo. Mas se o camarada vai começar a fazer um inferninho dentro da igreja e ensinar, não tem nada não. Vamos lá, eu te ajudo, eu te mostro como que é. E começa a apresentar o pecado para o camarada dentro da igreja. E começa a induzir ao pecado dentro da igreja. Esse daí tem que ouvir ei, aqui não. Você acha que você tem autoridade aqui, mas quem tem autoridade aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e aquele que tem os pés como de latão reluzente. Aí o negócio volta para o lugar. Então, enquanto que a pessoa faz entre ela e Deus, ela e o diabo, paciência, vamos ajudar. Quando a pessoa começa a querer ensinar, fazer doutrina, induzir, estimular ao pecado dentro da igreja, aí essa pessoa precisa ouvir ei, aqui não. Na continuação ele diz assim, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. E aí a gente vê uma outra característica de Jezabel. É uma pessoa que não quer se arrepender. Não quer. E aí eu entendo uma coisa. Deus dá tempo para o arrependimento. Nenhum pecado é castigado na hora. Deus dá tempo. Sempre há um tempo de graça. Sempre há um tempo de misericórdia de Deus. Engana-se quem pensa assim, a primeira vez eu cometi um pecadinho, de repente, puf. Não. Quando vai cair a casa é porque o camarada já desperdiçou as oportunidades que ele tinha de arrependimento. Você lembra de Acã? Acã tomou a capa lá, que não devia ter tomado. Quanto tempo foi procurando? Deus dando tempo para Acã. A nação de Israel, Deus está lá o tempo todo, olha, lança profecia, e vem Isaías, e vem Jeremias, e vem todo mundo falando, eu tô querendo que você se arrependa. O que acontece? Desperdiça o tempo de arrependimento. E aí está um problema nosso. Desperdiçar o tempo do arrependimento, o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Então, o que essa mulher fez? Ela não aproveitou o tempo do arrependimento. E hoje Deus está falando com alguém aqui, talvez. Se você está nesse tempo, aproveita, porque Deus dá tempo para arrependimento. É uma ilusão, às vezes você fica assim, eu fiz e não deu nada. Não deu nada porque Deus está te dando tempo para se arrepender. Aproveita esse tempo. Arrepende enquanto é tempo. Agora, além de Deus dar tempo para a pessoa se arrepender, aqui está escrito o seguinte, ela não quer. Não é uma questão de predestinação ou não aqui nesse momento. A questão é que a mulher não quer. Não quis se arrepender. A mulher não quer. E aí eu entendo uma coisa, arrependimento tem a ver com vontade. Aqui, é até importante a gente pontuar isso, né? Uma boa colocação. Nós estamos falando da Jezabel, mas a Jezabel é homem e é mulher. A Jezabel é uma humanidade que pode viver desse jeito. Está falando de um tipo de pessoa, não é? Não é a mulher em si ou o gênero feminino, né? Agora, olha que interessante. Arrependimento é uma questão de vontade.
Nós podemos negar a ação do Espírito Santo no arrependimento? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Dá para se arrepender sem o Espírito Santo? Não. Mas se o homem não quiser, o Espírito Santo não força nada. Então o que acontece? Tem gente que está sendo convencido, mas fala, não quero. Não quero. E vai se converter? Não, porque quem convence é o Espírito, mas quem converte é a pessoa. O que Jesus disse para Pedro? Quando te converteres, ou seja, quem muda a rota e fala, opa, estou errado, é você, é Jezabel, sou eu, você, o Espírito Santo convence, mas quem tem que querer é a gente. Então, hoje o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Ei, eu estou querendo, eu estou te convencendo, eu estou falando, mas você tem que querer, você tem que tomar uma decisão. Então, o arrependimento é uma questão de vontade. Agora, olha só o que acontece com a Jezabel e com quem pecou junto com ela. Continuação, versículo 22 a 24. Aqui começa o negócio a ficar estreito. Como você não se arrependeu, mesmo eu dando tempo, e como você não quis se arrepender, por causa disso, eu vou fazer você adoecer, trarei grande sofrimento sobre você e sobre os que cometem adultério com você. Aí entrou todo mundo que estava no pecado. É quem induziu e quem foi induzido. Vai todo mundo entrar no pacote da disciplina. Eu vou trazer uma doença que vai colocar você de cama. Aí olha que interessante a descrição. Eu nem coloquei tudo ali, mas é pesado. Eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Eita, Jesus bravo. Falei aqui no sábado para os jovens, né? Às vezes a gente acha que o Jesus do Velho Testamento, ou o Deus do Velho Testamento, é bravo. E o do Novo Testamento é bonzinho, paz e amor, é um Jesus hippie. É a graça. Não, imagina que Jesus vai falar, vou colocar você numa cama, eu vou matar seus filhos. Aí, Jesus, imagina, Jesus é paz e amor, Jesus não vai fazer nada disso não. Só que, o que a gente está vendo aqui? É Jesus do Novo Testamento, mais Novo Testamento do que o Novo Testamento, porque aqui nós estamos falando de eternidade. Aí ele está dizendo o seguinte, eu não quero disciplinar vocês, eu quero que vocês se arrependam. Por que vem o sofrimento? Porque não houve arrependimento. Então, olha só, Deus não quer o sofrimento, Deus quer arrependimento. Deus quer o arrependimento, não a disciplina. Mas porque não há arrependimento, por bondade de Deus vem a disciplina. Disciplina é bondade de Deus. Por que Deus vai lançar essa mulher na cama? Para que talvez assim ela se arrependa. Para que talvez assim os que adulteram com ela se arrependam. E olha que interessante, onde era o pecado de Jezabel? A imoralidade sexual era a cama. O pecado dela era cama. Onde Deus faz ela ficar paralisada? Na cama. Eu entendi um negócio com isso. Que o lugar do seu pecado é o lugar que te paralisa. O lugar onde você se amarra no pecado é o lugar que te deixa amarrado. Olha que interessante. O lugar do pecado se torna o lugar da doença. E isso é para gerar mesmo temor em nós. É para gerar maturidade em nós. A igreja madura é a igreja que está entendendo isso. É a igreja que está entendendo. Agora, para a gente encerrar, pode passar o próximo, Joe, por favor. Aos demais, era todo mundo que estava caindo nisso? Não, mas alguns estavam. Aos demais, os que não caíram nessa,
os que não caíram no ensino dessa mulher. Tem uma coisa para dizer para vocês. Aí eu entendo uma coisa, eu aprendi isso com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou um negócio interessante. Toda vez que alguém perguntar como é que vai a igreja, você fala assim, a igreja vai bem, mas a igreja está mais ou menos, e a igreja vai mal. Tem um pastor amigo meu que toda vez que ele me vê, ele fala, e aí, como é que está a igreja lá? E eu sempre respondo assim, a igreja está bem, mas tem umas coisinhas para melhorar, né? Mas o pastor Hernandes Dias Lopes falou um negócio interessante. Por quê? Na igreja de Tiatira, tinha aqueles que iam bem, que não estavam caindo na indução de Jezabel. Mas tinha aquele que estava mais ou menos, porque era aquele que era servo de Jesus, mas que estava sendo induzido por ela. E tinha aqueles que iam mal pra caramba, que é a Jezabel da vida, está dentro da igreja. Então a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai mal. Agora, olha que interessante. Tem gente que não segue a doutrina de Jezabel, tem gente que segue e tem a própria Jezabel. Está tudo isso dentro da igreja. O que Jesus diz para aqueles que não seguem a doutrina de Jezabel? Aqueles que estão firmes, aqueles que estão pagando o preço e que estão sem trabalhar, e que estão sem ganhar, e que estão passando por aflições, por necessidade. Jesus está dizendo assim para eles, para vocês, eu tenho uma coisa para dizer. Se apeguem ao que você tem, ao que vocês têm, até que eu venha. O que Jesus está dizendo para quem está firme? Ei, eu estou voltando. Aí não está confortável, mas fica tranquilo que eu estou já voltando para tirar você daí. A promessa para quem está firme na igreja é essa promessa. Ei, o mundo não é confortável. Aí não é o seu lugar. Por que a gente às vezes perde a expectativa da vinda de Jesus? Porque a nossa vida está tranquila demais. E se a nossa vida está tranquila demais, é porque a gente está deixando a Jezabel dizer para a gente que a gente pode fazer umas coisas que a gente não pode. A nossa vida aqui nesse mundo não é confortável. Vamos ter que dizer não para muita coisa. Vamos ter que abrir mão de muita coisa. E é esse o evangelho que está sendo pregado aí, um falso evangelho, de que não. Em nome do amor, negocia com a doutrina. E aí, se você negociar com a doutrina em nome do amor, vai ficar tudo mais confortável. Mas vou dizer uma coisa para você, a disciplina vem. O que Jesus está dizendo? Ei, não tenha medo de sofrer não, porque eu estou já voltando. Se apegue ao que você tem, até que eu venha. A promessa aqui é, eu estou já voltando. E se a nossa igreja quer ser uma igreja zelosa, nós vamos sofrer. Mas o que tem que estar na nossa mente? Ele já está vindo. Ele já está vindo. E aí, como nós ouvimos no final de semana, como nós cantamos, vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu estou ansioso pela tua vinda. Por quê? Porque esse lugar aqui não é confortável, esse aqui não é o nosso lugar. E aí ele diz o seguinte, ao vencedor, aquele que vencer, aí a promessa, né? Lembramos a estrutura das cartas, né? Todas as cartas. Tem a apresentação de Jesus, tem o elogio, tem a crítica, tem agora promessa. Tem o conselho e a promessa. Qual que é a promessa? Ao que vencer. E já entendemos que aquele que vence é aquele que perde para a pessoa certa, né? Ao vencedor, eu darei autoridade. Olha que interessante. Como que começa a carta? Falando da autoridade de Jesus. Como que a carta passa no meio? De uma mulher que diz que tem autoridade. Aí o que Jesus está dizendo? Olha, eu vou dar para vocês da minha autoridade. Essa igreja aqui era a igreja que estava mais sofrida. Era a igreja que estava mais submissa. Era a igreja que estava com menos autoridade. Mas Jesus está dizendo, eu vou dar da minha autoridade para vocês. E aí ele diz, cita o Salmo 2, verso 9,
que regerá as nações com ferro. E aí diz, vocês vão reger as nações com ferro junto comigo. E aí diz uma coisa interessante, isso é poderoso demais, né? Para a igreja de menor poder, a promessa da autoridade. E aí depois ele diz assim, versículo 28. Ele terá a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Que estrela é essa, né? Que estrela é essa que Jesus vai dar para a gente? Quem quer a estrela da manhã, diga amém. Vocês já viram estrela de manhã? A estrela da manhã fala da glória de Deus, né? E o que é essa estrela? E aí eu quero que você leia aí Apocalipse 22, 16. Quem pode ler aí bem forte? Apocalipse 22, 16. Mas lê com voz assim bem poderosa. Apocalipse 22, 16. Lê com força. Lê com vontade. Vai lá, Du. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo? O prêmio de vocês sou eu. Eu sou a estrela da manhã e eu vou dar para o vencedor a estrela da manhã. Eu vou dar o poder, eu vou dar a glória de Deus. Eu vou entregar a vocês toda a majestade de Deus, toda a autoridade de Deus. Vocês vão experimentar, vocês agora não têm nada de poder, mas vocês vão ter todo o meu poder, vocês vão ter toda a minha glória. Eu vou me apresentar a vocês, eu serei de vocês. Vocês agora, para participar do comércio, tem que renunciar, tem que abrir mão da fé de vocês. Não tenham medo de ficar sem alguma coisa nessa terra, porque vocês vão receber o maior dos presentes. Eu, a estrela resplandecente da manhã. E aí, olha que interessante. Ele é a nossa vitória e ele é o nosso prêmio. E eu acho que vale a pena hoje nós fazermos uma reflexão. Porque se nós olhássemos hoje para a nossa igreja e olhássemos para a igreja no Brasil, nós diríamos que tem igrejas que estão pendendo muito para Tiatira. Igrejas que estão se perdendo porque valorizam muito o sobrenatural, valorizam muito o amor, valorizam muito a inclusão, aumentar o rebanho, aumentar o número, crescer, mas estão negociando a doutrina. Estão comprando um monte de coisa que é doutrina de Jezabel. Mas tem igrejas também que estão do lado de Éfeso, que estão, em nome da doutrina, perdendo o amor. E eu pergunto para vocês, de que lado a gente tem que ficar, gente? Porque sabe o que eu vejo hoje? Não vamos generalizar, mas a igreja pentecostal, ela historicamente pende mais para Tiatira. Um povo fervoroso, um povo apaixonado, um povo que ama, um povo que vai no ensaio, vai no culto de doutrina. É um povo que vai evangelizar nos becos. É um povo historicamente, eu estou falando historicamente, é um povo mais fervoroso, mas é um povo que compra muita heresia. Não estou generalizando. Agora, se a gente pegar as igrejas reformadas, elas já tendem muito para a igreja de Éfeso. Uma igreja que é muito zelosa da doutrina, mas que perde o fervor, que tem fama de fria, que tem fama de ser... a pregação é muito boa, mas o povo é muito distante, não tem aquele amor, não tem fervor, o louvor é friozinho, ninguém levanta a mão, ninguém canta. Você vai nas igrejas pentecostais, o povo está tudo girando, tudo chorando. Fala Deus, aleluia. E aí a gente tem que ficar olhando e falar, ixi, e agora? Eu vou ser o quê?
Eu vou ser o que zela pela doutrina, mas corre o risco de ficar sem amor? Ou eu vou ser o que vai amar, vai sentir, vai experimentar, vai ser intenso, vai buscar sobrenatural, vai para um monte, vai viver os dons e vai negociar a doutrina? E durante muito tempo a gente está escolhendo um dos dois, né? Ou o camarada é pentecostal, e aí é o Espírito Santo, e se vier uma profecia falando que é para pegar a irmã do outro e adulterar, igual teve no Fantástico, né? Vai, pega a mulher do teu irmão e adultera, era adúltera. Oséias, né? O camarada leu lá e falou, se Deus falou. E o pior é que o marido concedeu a irmã, porque Deus falou. Deus falou para eu entregar a irmã para o pastor, eu vou entregar a irmã para o pastor. Ai de mim se levantar contra o ungido do Senhor. Aí tem esse extremo, que nós não queremos, mas tem o outro extremo também que está lá, ó. Palavra, doutrina, sã doutrina, mas que não sente mais prazer, não sente mais desejo. E aí a gente fica nessa, quem está certo, pentecostal ou reformado? Pentecostal falando, ó, é poder, 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 poder de Deus. E o reformado falando, é palavra, 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 palavra de Deus. E aí a gente fala, e aí, nós vamos ser Tiatira ou vamos ser Éfeso? E aí hoje o Espírito Santo falou comigo, ei, nem Tiatira nem Éfeso. Quem falou que poder de Deus e palavra de Deus estão em conflito? Quem falou que o amor e a doutrina estão em conflito? O problema é falta de equilíbrio. Se você desequilibrar para o lado de Tiatira, você está errado. Se você desequilibrar para o lado de Éfeso, você está errado. Nós temos que ser uma igreja, sim, fervorosa. Mas fervorosa de acordo com a palavra. Nós temos que ser uma igreja pautada e firmada na palavra, mas que não deixa a teologia, a doutrina endurecer o nosso coração. Hoje é um momento de... E eu acho que se a igreja de Tiatira se juntasse com a igreja de Éfeso, ia ser legal, né? Ia dar uma boa igreja, porque os de Éfeso iam falar, ei, Jezabel, aqui não, porque já fizemos isso com os nicolaítas. Para a igreja de Éfeso falou, né? Você não tolera os nicolaítas. Se nós não toleramos nicolaítas, nós vamos tolerar essa Jezabel? Vai embora, não, filha, aqui não. Aí os de Tiatira, iam chegar e falar, ei, rapaz, que frieza é essa? Vocês estão diante de Jesus, rapaz. Vocês estão achando que é o quê? Vocês estão achando que vocês estão no teatro? Aqui é Jesus. Vocês estão adorando Jesus. Ei, levanta essa mão aí. Oh, vamos chorar na presença de Deus. É Jesus que vocês estão adorando. Nada de frieza aqui não. Pode ajoelhar. Não vai ficar orando aí como se estivesse falando com um defunto, não. Você vai chorar na presença de Deus. Você vai adorar, você vai sentir. Vai buscar o Espírito Santo, você vai se encher do Espírito Santo. Eu quero ver vocês tendo experiência com Deus. Então, vamos orar agora. E eu quero que nessa oração a gente peça isso para o Senhor. A gente peça equilíbrio para Deus. Amém? A gente peça amor e peça zelo. A gente peça amor e peça temor. Porque, como disse Pedro Lucas aqui no domingo, o princípio da sabedoria é o temor. Se a gente constrói um relacionamento de amor sem temor, se a gente constrói um relacionamento com Deus sem entender que os olhos dele são como chama de fogo, que ele vê as profundezas, que ele conhece, ele sonda mente e coração. E a gente não pode romantizar apenas um relacionamento com Deus e não entender que ele é Senhor e ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? Então, é um bom momento para a gente sondar a nossa vida e pedir para o Espírito Santo nos sondar. Eu quero que você faça o exercício de olhar nos olhos de Jesus. Só que se você conseguir ficar normalzinho, tranquilo, é sinal que você não viu. Porque os olhos dele são como chama de fogo. E aí, automaticamente, você vai ter que se render. E aí, se rendendo, peça para ele te revelar quem você é. Para você se ver no pé dele. Quando você se prostra no pé de Jesus, você se vê como ele está te vendo.
E eu peço para que Ele te mostre para que lado você tem que pender mais. Se você está desequilibrado para um lado ou para o outro, se você está do lado do zelo, mas está perdendo o amor, hoje é um bom momento para você se arrepender. Aí se você está do lado do amor e está perdendo o zelo, hoje é um bom momento para você se arrepender. Se você está escolhendo um dos dois lados e está negociando o outro, hoje é um bom momento para voltar no caminho. Hoje é um bom momento para se arrepender. Amém? Nossa igreja, eu creio nisso e eu espero viver isso, que a nossa igreja nunca vai perder esse equilíbrio. A nossa igreja nunca vai ser uma igreja fria e zelosa da palavra, mas também nunca vai ser uma igreja calorosa e herege, e cheia de erros teológicos e doutrinários. Nós vamos manter uma igreja saudável, equilibrada, que prega a palavra com verdade, mas que não esquece o amor. Amém? Toma posse dessa palavra. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, entrar diante da presença de Deus, olhar nos olhos dele. Oh, meu Deus do céu. Estou até com medo de fechar o olho. Olhar no meio dos olhos dele, que são como chama de fogo, e aí deixar que ele faça o que tem que fazer na sua vida. Amém?